Neto Zampieri começou a sua carreira como jogador profissional pelo Francisco Beltrão em 2006, após passagem pelo Paraná Clube e Vasco da Gama. Depois defendeu os times do Cianorte, Guarani, Santos e Chapecoense. Em 2016 ganhou o Campeonato Catarinense e venceu o prêmio de melhor defensor do campeonato. Foi um dos líderes da impressionante campanha do time na Copa Sul-Americana. Nas vésperas do jogo mais importante de sua carreira, Neto sobreviveu ao trágico acidente aéreo que vitimou 71 das 77 pessoas embarcadas. Após 7 horas sobre os destroços, Neto foi o último passageiro resgatado com vida. Após a tragédia que mudou completamente sua vida, Neto começou os estudos sobre a vida e obra de Jesus, sendo formado teólogo. Com seu testemunho, escreveu o livro Posso Crer no Amanhã. Recebam agora Neto Zampieri. Boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro de tudo, estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, para jovens, adultos, adolescentes, idosos, para todos, mas em especial para os jovens. E todo jovem, ele depende dos seus pais que têm um pouco mais de idade, mas tudo que eu vivi na minha vida, todas as dificuldades, as alegrias que eu tive bastante, as tristezas também, que foram muitas também, elas tiveram um quê de Deus está no meio disso tudo. Deus está segurando a minha mão. Tive algumas dificuldades que eu pensei, meu Deus, e agora? Deus estava também junto comigo em todas elas. E a história da minha vida, basicamente, do meu testemunho, não é a história de um homem de seleção brasileira, de um cara que conquistou um monte de títulos, um cara que ganhou isso e aquilo. Isso é fácil para quem Deus dá o dom, muitas vezes. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus e são pessoas que conquistam o mundo. E a Bíblia mesmo diz, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas eu queria deixar um pouquinho da minha história para vocês, que é a história de um homem comum. Não é a história de um homem melhor, maior, um cara super isso, super aquilo. Não. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Não sou melhor do que ninguém daqueles que se foram naquela tragédia. Aliás, eu tinha amigos que eu vejo, na minha ótica humana, que eles eram melhores do que eu. Tinham muitos homens de Deus naquele acidente. Muitos homens de Deus. Lembro dos nossos cultos nas concentrações que a gente fazia. Mas, pois bem, essa é a história do Neto, que na verdade é o Hélio Hermito Zampieri Neto, o nome do avô, para a família conhecido como Netinho, menino carioca do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, do lugar da periferia. Tem algum carioca aí? Ali, ó, o pastor é carioca, hein? Tem mais carioca aí? Não. Tem mais carioca? Deixa eu fazer uma pergunta, que eu amo futebol. Tem algum corintiano aí? Tem algum palmeirense aí? Tem algum santista aí? São Paulino? Flamenguista? Vascaíno? Atleticano? Botafoguense? O que tinha foi embora. Ó, corintiano tem bastante. Então, gente, celular no chão, tira tudo. Bolsa. As mulheres aí, ó. Tem muita bolsa aí, ó. Se tem um corintiano atrás, ele puxa e deixa vazia depois. Estou brincando, gente. Mas essa é a história de um homem comum. Um menino criado pelo pai e pela mãe. Meu pai, um carioca super agitado. Minha mãe, uma baiana super tranquila demais até para falar. Um casal que tinha tudo para dar errado, pois o meu pai é um homem de família, descendência de italiano com português. Minha mãe é africana.
Minha mãe é negra e o meu pai é loiro do olho azul. E eu nasci... Me chamavam de Mico Leão Dourado quando era novo. Não tenho definição. Cabelo crespo, olho verde. Mas eu sou o caçula de 4 homens que teve o gosto pelo futebol através do meu pai, que era para ser um atleta de futebol. E no período que ele estava começando a iniciar, meu pai resolveu casar com 18 anos. Meu pai conta a história que o meu avô falou para ele: ou você casa ou eu te ajudo com futebol. Meu pai falou: não, eu quero casar. Então não te ajudo com futebol, você vai trabalhar na minha mercearia. E meu pai, o sonho de futebol para ele acabou. Meu pai foi trabalhar desde cedo. Casou com a minha mãe com 18 anos. Teve uma história maravilhosa, graças ao Senhor, que essa história ainda está até os dias de hoje, com 48 anos de casado. Se meu pai tivesse escolhido o futebol, não estaria aqui certamente. Ou estaria aqui na terra, mas com outra família, Deus me enviasse para cá. Mas essa é basicamente a minha história. Uma família muito simples, humilde. Meu pai é um maquinista de trem cargueiro. Minha mãe é uma mulher que fazia unha, manicure de casa em casa. E assim meu pai criou os 4 filhos homens. Todo mundo com paixão pelo futebol, mas eu, por ser o caçula, talvez uma paixão um pouco mais aguçada, porque meu pai ia jogar os campeonatos amadores, quem ia com ele? O caçula. E eu lembro que em uma época, há muitos anos atrás, jovens, eu conseguia sentar nas costas do meu pai. Então vocês imaginem, eu desse tamanho nunca mais, né? Mas em determinado tempo eu lembro do meu pai ir para os campos de futebol na periferia do Rio de Janeiro, ele me levava nas costas. E eu fui pegando gosto pelo futebol, gosto. Mas uma coisa é você pegar o gosto pelo futebol. Outra coisa é você ser atleta de futebol. Eu lá no Rio de Janeiro, na periferia, no meu bairro, que se chama Pavuna, eu era o fera. Eu era o bom de bola. Eu era o cara que todo mundo falava: o Netinho joga muito. Era o Netinho, hoje é o Netão. Mas uma coisa é você ter um sonho e você ser um menino bom do bairro. Outra coisa é você estar num clube. É uma outra coisa. Clube não é mais jogador de futebol, clube é atleta. Clube não é só você ser bom de bola, clube é você ter um corpo, você correr, você aguentar, você treinar, você se dedicar. É uma outra diferença. E eu, quando era jovem, para os jovens vou falar bem essa linguagem, eu reprovei em todos os testes que vocês imaginarem. Todos. Eu fiz teste no Flamengo, não passei. Eu fiz teste no Fluminense, também não passei. Eu fiz teste no Madureira, que é um clube menor, não passei. Eu fiz teste no Olaria, que é um clube menor que o Madureira, não passei. Não passei nenhum teste. E aquele sonho de futebol para mim já era distante. Já com 18 anos, entrei para o time da escola. Aos 17, meu pai pagava uma escola que tinha necessidade de tentar uma bolsa, e eu fui fazer um teste no futsal da escola, acabei passando no teste e ganhei 40% de bolsa num colégio lá do subúrbio, na Pavuna. Um colégio chamado Mercúrio. Um colégio sem tradição nenhuma no futsal. Mas Deus foi tão generoso que no meu ano, o ano dos 85, nós chegamos em todas as decisões colegiais do Rio de Janeiro. E eu fui jogar num time amador do bairro, porque nos clubes para mim já não era mais aquilo. Eu sabia que não dava para mim. E jogando num clube amador do bairro, que um cara queria me levar para o Grêmio. Não deu certo o Grêmio. Pensei: agora eu vou para o Grêmio, coisa e tal, não tem alojamento, meu pai não tinha condições. E aí surgiu uma oportunidade de ir para o Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, interior do Paraná. Meu pai perguntou para mim se eu queria ir para o Francisco Beltrão. Eu falei que queria tentar ser jogador de futebol. Meu pai foi uma pessoa que sempre acreditou que eu iria dar certo para o futebol. Sempre. Sempre. Vocês não têm noção que meu pai falava para mim, antes de eu ser um jogador de ponta, de jogar uma Série A, ele falava: você vai ser jogador de time bom de Série A. Eu pensava: meu pai é louco, né? Pai é pai, né? Pai puxa saco, né? Então meu pai acreditava muito em mim, a ponto dele falar: você está no último ano da escola. Se você for para Francisco Beltrão, você vai perder o teu ano. O que tu acha? Eu quero tentar o futebol. Meu pai foi comigo, eu perdi meu ano na escola. E comecei a jogar. Joguei em 2003 em Francisco Beltrão, na base. E jovens, o meu primeiro clube de futebol foi com 18 anos.
Todo mundo fala que já está tarde. Quando eu saí de casa, para vocês terem noção, com 18 anos, para ir para o Francisco Beltrão, um time que ninguém conhece. Eu ouvi de parentes meus, eu ouvi de um tio meu falar que eu não ia dar certo, que eu já estava velho, que não tinha mais chance. E eu quero já falar para vocês, os mais jovens que têm seus sonhos, quem define o futuro de vocês é o Senhor. Pode ser que você esteja velho para tentar alguma coisa na vida, pode ser. Porque existe uma lei natural, uma regra natural. Mas se Deus colocou no teu coração qualquer sonho, por mais que pareça impossível, eu tenho um sonho de ser médico, parece impossível. Não é. Se Deus colocou no teu coração, você pode ser sim. E Ele vai criar meios para que isso aconteça. Então não permita que as pessoas sejam os definidores do futuro de vocês. Permitam que as pessoas que querem ser o definidor do futuro de vocês sejam as pessoas que amem vocês. Aí sim. Porque no meio do caminho vai ter gente falando para você, não vai dar certo não, já está velho. E isso daí não acreditem nisso. A gente tem uma mania, nós como seres humanos, de acreditar muito mais no negativo do que no positivo. Se um dia você tem um sonho, por exemplo, de ser pastor, eu quero ser pastor, eu vou estudar para isso, eu vou me dedicar para isso. Aí alguém fala para você, vai ser pastor o quê? Todo errado, não gosta de estudar, aí você toma posse daquilo e você faz daquilo uma verdade. É verdade, fulano me falou que não vai dar certo. E agora? Não dá bola para isso. A tua conexão é você, Deus e as pessoas que têm compromisso com o teu futuro. Porque a gente ouve muitas pessoas que não têm compromisso nenhum com o nosso futuro, com a nossa salvação, com a nossa vida, com a nossa felicidade, não tem. E elas definem o futuro de muita gente. Então, eu nesse processo, fui com meu pai para o Francisco Beltrão, passei no teste em 2003, 2004 fui para o Paraná Clube, um clube um pouquinho maior, um clube que naquela época o Paraná Clube era um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele momento eu desisti do futebol, 2004. Falei, não quero mais futebol. Não quero mais. Tem algum curitibano aqui? Tem lá atrás. Gente, Curitiba é uma cidade maravilhosa. Pensa numa cidade boa. Pensa num frio. Um carioca. Eu cheguei em Curitiba, eu fiquei amigo de uma única pessoa que fez o teste junto comigo. E essa pessoa machucou o ligamento, eu fui ficando triste, saudade da mãe, saudade do pai, saudade dos irmãos, saudade dos amigos. Porque o futebol é gostoso para quem vê. Sai de casa, vai para um outro estado, para um lugar onde você fica mais de 2.000 quilômetros longe da tua família. Naquele período não tinha chamada de vídeo, tinha mal e mal um MSN. E meu pai e minha mãe não tinham computador em casa para vê-los. Na época, para fazer uma ligação, tinha que ligar do orelhão. Os mais jovens não vão entender, os mais antigos vão entender. Então era tudo mais difícil, aquele peso da saudade me trazia um peso de falar, não dá para mim, não é isso. Eu quero voltar. Meu pai me proibiu de voltar para casa, quando eu liguei para ele. Meu pai falou, você não vai voltar nem a pau, você tem potencial para ser um grande zagueiro. Eu falei, pai, mas não dá, não, você não vai voltar. O que eu fiz? Liguei para minha mãe. Mãe é mãe, né? E eu pensei, não, minha mãe vai... Baiana, minha mãe para dar um bom dia, é 1 minuto. Bom dia, meu amado filho. E meu pai é aquele carioca agitado. Tudo tem que ser na hora. 3 horas, chega 3h45. Minha mãe fala, mas o nome do meu pai é Elan. Mas Elan, para que chegar nesse tempo, meu? Aí meu pai fica irritado porque ela é assim, minha mãe fica irritada porque ele é muito acelerado. Então já viu, né? E eu nasci o meio termo dos dois. Liguei para minha mãe falou, então volte, meu filho. Se você quer voltar, volte. Eu falei, mas mãe, o pai não quer deixar. E ela falou com essas palavras, meu filho, deixa aqui com o velho, eu resolvo. Eu sei como falar com ele. E eu voltei para casa. Final de 2004, para o Rio de Janeiro. Falei, não quero mais ser atleta de futebol. Meu pai ficou 3 meses só me dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não tinha diálogo com ele. Meu pai conseguia perceber a chance que eu estava deixando escorrer pelas minhas mãos, por não pagar o preço. Minha mãe é mãe, amorosa, que cuida. E minha mãe falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça. Meu filho, se você está longe, entristecido,
Eu prefiro um filho por perto, feliz, do que um filho longe, depressivo, entristecido. Você não vai render, você não vai conseguir ser aquilo que você deseja ser, com essa cabeça. Acho que minha mãe previa assim, é melhor ele voltar, e é melhor às vezes a gente ter um choque da realidade, quando você volta e fala, não quero mais, e você depois pensa assim, eu tinha que ter aguentado mais. Eu tinha que ter aguentado mais. Mas eu voltei para casa e falei, não quero mais futebol. 2005 iniciou, não quero mais futebol, não quero, mas eu quero jogar os campeonatos amadores que os meus amigos jogam. Eu quero estar no meio desse circuito, eu gosto de jogar amador. Futebol é muito gostoso. Gente, o homem, não, as mulheres também podem levantar a mão. Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Olha aí. Quem joga futebol com os amigos, levanta a mão. Agora eu vou fazer a pergunta. Quem a mulher deixa jogar futebol, levanta a mão. Ó, só um, dois, três, ó. Meu Deus do céu, rapaz. Não deu 10. Isso que eu contei com uma criança ali, que eu sei que ela não conta. Tem uma criança ali, tem uns 3 ali que não conta. Mas eu pensei, eu vou voltar a jogar futebol com os meus amigos. Os campeonatos amadores. Para mim vai ser bacana, estou no Rio de Janeiro. E numa dessas, o empresário me viu jogar. Estou jogando no campo lá, o empresário me chama e fala, Neto, vi você jogar aqui, procurei informações, eu vi que você jogou já em outros clubes, quero te levar para fazer um teste. Qual clube? Olaria. Olaria eu tinha reprovado 4 anos antes. Tudo bem. Pensei, Rio de Janeiro, vou estar aqui no Rio, vou fazer um teste no clube do Rio, vou estar perto dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Mas eu reprovei nesse clube há um tempo atrás. E eu fui fazer o teste, meus irmãos. Em 10 minutos no campo, o treinador me tirou e falou assim, ó, pode trazer seus documentos amanhã, está aprovado. 10 minutos. Meu professor, eu entrei quase agora. Não, já vi o que eu queria. Posicionamento, velocidade, agilidade, força, já tem o que eu queria. O neto, que estava fazendo um teste agora, era um neto preparado. Preparação. Não era aquele neto bom de bola, que jogava no bairro, que foi fazer um teste. É um neto que já tinha treinado num clube, já tinha feito trabalhos físicos, já tinha uma outra potência, já tinha feito treinamentos de alto nível, porque eu fiquei 1 ano, 2 anos longe de casa, praticamente 1 ano e meio, treinando no clube todos os dias, fazendo trabalhos específicos para zagueiro, cabeceio, tira a bola, posiciona aqui, você tem que estar aqui, você só pode ir para lá de vez em quando, você tem que estar mais aqui, quando o cara for... Então isso tudo eu já tinha. Eu deixei de ser aquele menino habilidosinho do bairro para ser um cara que pensava como atleta. E quando eu saí do clube e falei para o meu empresário que estava lá fora, ó, eu passei no teste. Ele falou, mas tu entrou quase agora? Sim, mas o treinador falou que para me trazer os documentos amanhã. Ele falou para mim assim, eu não vou te trazer amanhã. Eu falei, mas por quê? Não, vou te levar para um clube maior. Vou te levar para o Vasco da Gama. Alguém gritou aí, ó. E eu lembro que ele falou para mim assim, se você passou em 10 minutos aqui, você vai ficar no Vasco. Sendo que minha família é toda flamenguista. Tirando minha mãe que é botafoguense. Esse ano ela está feliz, mas ela acho que nem torce mais. Ela torce pela felicidade da família. Então ela... Mas eu fui para o Vasco com o meu pai. Falei para meu pai que o empresário ia me levar, me indicou lá. Meu pai pegou o ônibus comigo lá da Pavuna até São Januário. Eu lembro que eu fui com a camisa vermelha para São Januário. Ó, tem um vascaíno ali, essa história eu não conto não, mas eu vou contar. Cheguei em São Januário com meu pai, a camisa vermelha, o cara da portaria do estádio falou assim, você não pode entrar com essa camisa. Eu falei, mas a camisa não é do Flamengo, não. Não, mas essa cor aqui não... Meu pai não pode. Meu pai teve que comprar uma camisa na boutique do Vasco, eu fui, entrei com a camisa. Fiz o teste, meus irmãos, passei no teste. Alegria da família, passei num grande clube, Vasco da Gama. Naquele período, o Vasco tinha um ataque que eu lembro muito bem, Romário e Alex Dias. Então imagina, eu estava no sub-20 do Vasco, eu treinava num campo no Vasco Barra, que do lado o profissional treinava, então eu via o Romário todos, para mim aquilo ali era um colírio. E eu lembro que de vez em quando, acabava os treinos, a gente pegava um ônibus que levava a gente até São Januário,
E às vezes eu ficava mais tarde para ver o jogo do Vasco no profissional, quando era a quarta noite. E meu pai falava para mim assim, me ligava: ô rapaz, tu tá virando vascaíno, hein, rapaz? Tu vê bem ali, vê cuidado. Eu falei: não, pai, é porque o Vasco vai jogar, o Romário tá no Vasco. Não, mas toda semana tu fica um tempo mais aí. Não vem com essa não. Eu falei: não, pai, coisa e tal, não é isso. Mas, meus amigos, eu fiquei 6 meses no Vasco sem jogar um jogo. Sem ir convocado para um jogo. Até o dia que o treinador me chamou e falou assim: você não serve mais. O que nós temos aqui é melhor do que você, então a gente está te dispensando. Eu lembro que ele até falou: vou te indicar para o Botafogo. Eu falei: eu não quero mais futebol, cara. Não quero essa decepção aí, para mim não é isso que eu quero para minha vida. Entendeu? Eu voltei para casa, falei com meu pai: me dispensaram lá do Vasco, eu não quero mais jogar bola, vocês insistem, coisa e tal. E meu pai sempre falava: você tem potencial, você tem potencial. Meu pai sempre insistindo. Eu falei: não quero mais futebol, mas quero jogar os campeonatos amadores com os meus amigos. Não vou estar treinando mais em clube nenhum, mas vou, nos finais de semana, jogar. Jogando um campeonato amador no Rio de Janeiro, um empresário que eu nunca vi na vida me chama para conversar. Tem uma conversa contigo aqui, Neto, vi você jogando ali, perguntei sobre você, você já jogou em alguns clubes, tem um clube para você ir fazer um teste, você aceita? Pensei: vou aceitar, né, porque meu pai está aqui, Rio de Janeiro, fica aqui. Eu aceito, mas qual clube que é? Ele: Francisco Beltrão. Eu falei: não é possível. Não, você está de brincadeira, né? Não, por quê? Eu falei: não, eu joguei lá em Francisco Beltrão. A primeira vez que eu saí de casa para jogar bola foi para Francisco Beltrão. Não é possível que você é uma pessoa que eu nunca vi na vida e me levar para o mesmo lugar de onde eu já fui. Eu entendi. Hoje eu entendo o porquê de eu ter ido para lá novamente. Francisco Beltrão, eu casei, tive meus filhos, me tornei profissional, saí de um jovem adolescente para um homem chefe de família. Eu entendi o propósito. Na época eu não entendia como é que eu vou para o mesmo lugar 2 vezes seguidas. Fui para Francisco Beltrão faltando 6 meses para estourar a minha idade, que a gente diz, né, o sub-20. Então tinha 6 meses só de sub-20 para arrebentar e ser profissional. E eu encarei, falei: eu vou ficar longe, mas é isso que Deus me deu, é isso que eu vou fazer e vou encarar esse desafio. Fui para Francisco Beltrão, subi profissional, me casei lá, fui jogar em Foz do Iguaçu, já tudo isso em 2006, fui para Francisco Beltrão em 2005, 2006 subi profissional, aí começa a minha carreira profissional. Times pequenos, ganhando R$900. Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, já casado com a minha esposa foi ver um jogo meu. A gente era bem jovem e sentia umas dores abdominais. Quando ela voltou para Beltrão, eu falei: faz um exame, porque essas dores aí não é comum você estar com tanta dor assim. Fez o exame, cisto no ovário. Sendo que, antes de me conhecer, ela com 15 anos, ela teve um cisto que se transformou num tumor, que virou um câncer, e ela arrancou um ovário. Então, quando ela teve esse outro cisto, eu falei: eu não quero mais futebol novamente, não quero mais. Conversei com a mãe dela, não tinha condições nenhuma, larguei o futebol, fui morar de favor com a minha sogra, numa casinha bem simplesinha, humilde, de madeira. Minha sogra, a irmã da minha esposa, eu, e Deus nos agraciou com um casal de gêmeos, com um único ovário. O irmão dela com a esposa e um bebê. Morando de favor, jogando os campeonatos amadores para ganhar R$100 por jogo. Cheguei a trabalhar de barman. Nessa época eu ainda não era cristão, como sou hoje, conhecedor mais da palavra, mas sempre acreditei que Deus existia. Na simplicidade que a maioria dos brasileiros acreditam, né? Depois, quando a gente conhece, se aprofunda um pouco mais, você vê que Deus realmente existe, Ele é maravilhoso, muito melhor do que a gente imaginava. Mas até então, tentamos, veio 2, eu larguei o futebol, e quando meus filhos foram fazer 1 ano, festa de 1 ano, eu não tinha R$1 para comprar um bolo, uma coca. Meu pai pegou o avião lá do Rio de Janeiro, foi até o interior do Paraná, fez toda a festa junto com a minha mãe, e aí meu pai me chamou para ter uma conversa olho no quarto. Ele falou para mim assim: rapaz,
Agora eu vou falar para você de homem para homem, porque você é um homem. Pode falar, pai. Você tem que voltar a jogar futebol. O teu dom é esse. Falei, mas pai, eu estou aqui no interior, a gente ganha pouco, não recebe. Não, eu aceito que você me deu 2 netos, você casou, tem uma família linda, mas você tem o dom para isso. Você tem que insistir no dom que Deus te deu. Você tem que dar a vida naquilo que você tem como dom. E ele falava para mim assim, você vai ser um jogador de Série A, mas você tem que acreditar, você tem que pagar o preço. Você saiu de casa para isso. Eu falava, mas pai... Aí eu falei com a minha esposa, eu falei na hora de dormir, falei, Simone, meu pai falou para mim que eu tenho potencial para ser um jogador de Série A, coisa e tal, mas, amor, pai é pai, né? O que tu me fala sobre isso? Eu lembro que minha esposa falou para mim assim, meu amor, eu vou te falar uma coisa bem séria aqui. Você foi brincar de bola com meu irmão chegou para mim em casa e falou que você jogava muito. Teus amigos que jogaram com você na base aqui em Francisco Beltrão, quando você encerrou a carreira, que você falou que vou parar, eles falaram para mim, não é possível que o Neto vai parar de jogar bola. O Neto joga muito. Todo mundo fala que você joga muito. Mas se você não acreditar em você, não adianta. E ela falou uma coisa que mudou minha cabeça. Ela falou, vai atrás do teu sonho, que eu não quero viver uma vida com homem frustrado. Eu e os teus filhos, nós nunca iremos te abandonar. Vai atrás do teu sonho, que a gente vai estar aqui para sempre te esperando. E aquilo mudou minha cabeça. Mudou a chave da minha cabeça. Comecei a pensar, poxa, meu pai me apoia, minha mãe me apoia, minha esposa me apoia. E ela fala que nunca vai me abandonar, que vai me esperar. Onde eu estiver tentando, ela vai me esperar. O que falta para mim? Falta eu dar o primeiro passo. E às vezes comigo não é diferente do que com vocês, jovens, até com os mais velhos. Que às vezes deixam alguns sonhos se perderem. Por quê? Porque não acreditam no potencial que Deus deu para cada um de vocês. Deus deu um potencial para cada um de nós. O que basta, gente? Acreditar, crer e se empenhar. Ou vocês acham que Davi, que matou o gigante, ele foi criado para ser um guerreiro? Ele foi um guerreiro de ordem natural, porque ele matou leão, matou urso cuidando de ovelha. Mas guerreiro mesmo eram os irmãos dele que estavam lá na batalha. Mas quando Deus deu para ele, falou, vai, eu vou. E às vezes falta para a gente esse passo assim de falar, eu vou pela fé, eu vou. Deus me deu um dom, mas não vai ser fácil? Não vai, não vai. O que a gente quer, todo mundo quer. Quero ser pastor, todo mundo quer. Quero ser médico, todo mundo quer. Mas se você tiver fé e não desistir, você vai chegar, uma hora ou outra. E não é nem uma hora ou outra, no tempo que Deus determinar para a tua vida. Cada um tem um tempo, cada um tem um método, cada um tem uma maneira. Cada um tem um jeito de ser. Às vezes o mesmo médico, um é mais agressivo, outro é mais frio, outro mais fala manso, outro fala mais grosso. Um é mais emotivo, outro não é, outro é mais, entendeu? Cada um tem um jeito, cada um tem um tempo. E Deus tem um tempo para todo mundo aqui, para realizar o desejo do teu coração, o dom que Ele deu para você. Ele tem um tempo, talvez Ele dê o mesmo dom para outra pessoa e vai ser um tempo diferente para outra pessoa. Quando eu comecei a ouvir meu pai, minha esposa, meus filhos, eu falei, o que falta para mim? Falta eu ter o meu papel de homem. Que meu pai, quando falou para mim que eu tinha um dom, ele falou assim, eu não estou falando porque eu sou teu pai, porque você tem 2 filhos, eu não quero que você sofra, passe vergonha. Mas eu sei que você tem um dom que você tem que exercer, você tem que lutar, que você vai chegar. E eu voltei a jogar em Francisco Beltrão, no time da cidade da minha esposa. Do Francisco Beltrão, eu fui para o Cianorte, que já era um clube da primeira divisão do estadual, no Paraná. A gente fez uma Copa Paraná, que é como se fosse a Copa Paulista aqui, que são os times de São Paulo. A gente foi vice-campeão em 2008. Aí entrava o ano de 2009, no estadual, o time super bem. O imbatível lá sempre era o Atlético e Curitiba. A gente chegamos a ganhar do Atlético. Eu naquele ritmo muito bem, isso tudo morando em Cianorte. Quando eu saí do Beltrão, que eu fui para o Cianorte sozinho, a minha esposa e os meus filhos lá em Francisco Beltrão. Quantas vezes eu entrei dentro do alojamento e chorei sozinho, longe da esposa e dos filhos? Um monte. Quantas vezes eu ligava para minha esposa do orelhão, ou ia lá na Lan House ver os meus filhos
pequenininhos. Eu tive a chance de fazer o aniversário dos meus filhos de 1 ano, porque meu pai e minha mãe fizeram. De 12 e de 3, eu estava tentando ser um atleta. Longe da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, de todo mundo. Mas pagando o preço para ser aquilo que Deus havia determinado. E quando tudo se encaminhava em 2009, o estadual rolando, eu jogando super bem, eu recebo uma proposta para vir para Campinas, Guarani de Campinas. Longe da esposa e dos filhos, eu lembro que o diretor do clube me chamou e falou assim: o Guarani vai te pagar 10 vezes mais do que você ganha aqui. Na época eu ganhava em Cianorte, para vocês terem noção, R$ 1.200. Eu mandava R$ 1.000 para minha esposa, que ficou lá em Beltrão, e ficava com 200 para passar o mês. Eu tinha casa, comida e roupa lavada, então 200 para comprar besteira, comprar um desodorante, um sabonete, uma pasta de dente, essas coisas. E quando eu recebo a proposta do Guarani, eu falo: não, agora, falei para o diretor, mas eu já vou viajar essa semana. Ele falou: não, você vai ficar que tem o último jogo do estadual, o último. Falei: não, mas não é melhor ficar de fora? Não, se a gente ganhar, a gente vai para a Copa do Brasil. Nós somos um time pequeno, Neto, então você tem que jogar. Jogando, rompi o ligamento. E eu pensei: cara, não é possível. Não é possível acontecer isso comigo. E por quê? Não era o salário 10 vezes mais. Era a chance que eu tinha, quando eu pensei nesse salário, de levar para São Paulo, para Campinas, minha esposa e meus filhos. Porque até então eu estava em Cianorte sozinho, morando num alojamento que era um hospital desativado. Quantos jogos que eu entrei dentro do quarto, pensando na minha esposa, nos meus filhos, e chorava. Pensava: Senhor, me dá força para me aguentar, porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu preciso aguentar isso. Quantas vezes isso? Perdi as contas. Quando eu rompi meu ligamento, o médico falou assim: você vai fazer uma cirurgia, vai ficar de 6 a 8 meses parado. Eu já pensei: acabou o Guarani. Acabou a proposta. Vou ter que operar aqui no interior, não vou poder levar minha esposa, meus filhos. Acabou. Mas aí eu comecei a pensar uma coisa que eu carrego para a minha vida. Eu queria falar isso para vocês nessa tarde. Dê o seu melhor, independente da situação. Independente do momento, independente da estrutura, dê o seu melhor. Faça sempre a mais, se possível, todos os dias. Se vocês querem resultados melhores que os dos outros, você não pode fazer a mesma coisa que o outro faz. Eu comecei a tomar isso uma posse dentro de mim, porque eu comecei a entender. Gente, eu estava em Francisco Beltrão. Eu estou em Cianorte agora, num time pequeno, mas um time de São Paulo me viu. Se um time de São Paulo me viu, outras equipes me viram. Agora, eu rompi o ligamento, eu vou desanimar? Eu quero um dia estar com a minha esposa, com os meus filhos, eu quero um dia dar esse orgulho para o meu pai, que eu fui atleta, que era o que ele sempre falava para mim, que um dia eu conseguiria. Ah, mas vou operar o joelho, não vou ser mais o mesmo. Não vou ser por quê? Porque alguém está me falando isso? Eu vou ser aquilo que Deus quiser que eu seja. Então, todos os dias na fisioterapia, quando o fisioterapeuta falava: faz 10 agachamentos, eu falava: posso fazer 12, 15? Mas tu consegue, Neto? Consigo. Vou tentar. Eu sempre fui esse atleta de fazer a mais. Quando eu comecei a entender que Deus havia me dado uma chance, que muita gente queria e não conseguiu, eu comecei a pensar: eu não posso fazer de qualquer jeito. Jovens, não façam nada de qualquer jeito. Desde a área profissional até da área pessoal, relacionamento, no casamento, pessoas, irmãos, não façam nada de qualquer jeito. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor pai. Filho, seja o melhor filho para o teu pai. Dê orgulho para os teus pais, para os teus avós. Um dia, passa. As pessoas passam. A vida passa. A palavra de Deus que permanece. Mas tudo isso vai passar. Então eu não posso viver de qualquer jeito. Deus está me dando uma chance de ser atleta, que muita gente ficou para trás. Eu voltei por causa da minha família e agora eu vou fazer de qualquer jeito. Dei minha vida na fisioterapia. Todo dia. Todo dia. E eu pensava: vou voltar melhor. Eu ouvi muita gente falar: o Neto operou novo. Ixi, acabou a carreira. Joelho, ligamento. Eu nunca dei bola para aquilo que as pessoas que não tinham compromisso com a minha história falassem por detrás de mim.
Eu sempre tentei ouvir meu pai, minha mãe, minha esposa, porque eu sei que são pessoas que têm um vínculo comigo, um vínculo com a minha história. Meu pai sempre falou para mim, se um dia eu morrer, eu morro feliz, porque meus filhos me deram orgulho. Nunca tive um filho nas drogas, isso para mim é o mais maravilhoso que tem. E é isso que eu quero um dia deixar para os meus filhos. Então, quem não me ama e não tem compromisso comigo, não pode definir a minha vida. Ah, está acabado, já era. Foi fazendo isso que eu recebi novamente a proposta do Guarani, porque o Guarani ligou para o Cianorte, e o diretor do Cianorte falou assim, o Neto vai voltar em 5 meses. Quando ele me falou isso, eu falei, mas o diretor, o Adi, o médico falou para mim que eu vou voltar de 6 a 8 meses. Ele falou para você, mas ele falou para mim essa semana, que você está treinando tanto, que você já pulou alguns processos de reabilitação. Você era para estar ainda deitado, andando de muleta. Você já anda, já consegue trotar, a tua musculatura está mais forte porque você treina muito. Eu nem fiz pensando nisso. Mas fazendo o meu melhor e doando um pouco mais de mim, que eu vi que a minha evolução foi mais rápida. E eu fui para Campinas. Fui para Campinas, 2009. Cheguei lá em Campinas para fazer todo o final da minha reabilitação. Em Campinas eu comecei a ter algumas experiências com os irmãos em Cristo, porque até então eu não era cristão evangélico. Mas tinha um irmão meu, Marcos Denner, que ele fazia cultos no prédio que a gente morava, como se diz, célula, né? Ele fazia célula e eu comecei a aprender com a minha esposa um pouco mais, comecei a achar interessante a palavra de Deus. E nossa, mas eu não aprendi isso aqui, não, mas eu não sabia disso aqui. Eu não sabia que eu tinha um Salvador na minha vida. Tem um Salvador, o Filho de Deus. Rapaz, o Filho de Deus, meu Deus me ama. Eu não sabia que ele me amava nessa intensidade. Eu sabia que ele me amava, porque todo mundo fala, Deus me ama porque eu sou uma pessoa boa. Eu também sou uma pessoa boa. Mas não, Deus me ama eu sendo pecador. E a Bíblia me revelou, foi me revelando que eu era de verdade. Eu e minha esposa começamos a aprender um pouco mais da Bíblia. Entrava o ano de 2011, 2009, o Guarani vice-campeão da Série B, eu voltando de lesão, 2010 eu estava 100%. Comecei a jogar, fui super mal. 2010, quando eu tive a oportunidade, no meu primeiro campeonato que eu voltei após a minha lesão, eu fui muito mal. Mas muito mal, vocês não têm noção. Eu jogava um futebol que eu mesmo sabia que não era eu. Pensava, cara, não é possível. E o médico depois me explicou. Neto, você operou o ligamento, teu ligamento está 100%, você está 100% curado, sarado, só que a tua mente sentiu uma dor tão forte quando você lesionou, que você tem alguns bloqueios. Por exemplo, você não divide com a perna esquerda. Eu notei vendo o seu treino. Você quando salta, você não consegue cair com a perna que você operou, você tem bloqueio. E esses mínimos detalhes vão atrapalhando a sua vida, porque vai ter uma hora que você vai ter que dar uma dividida com a perna esquerda. Vai ter uma hora que para pegar a impulsão, você vai ter que pular com a direita e cair, você não vai conseguir. E aí quando você não consegue uma posição como a sua zagueiro, que qualquer erro mínimo é uma fatalidade para tomar um gol, então você vai se prejudicar. Eu fui emprestado para o Metropolitano de Blumenau para jogar a Série D, o Guarani era a Série A. Voltei para o Guarani em 2011, Campeonato Paulista da Série A2. Comecei a jogar, biquinho fechado, minha esposa e meus filhos já estavam comigo. O time começou a ganhar. Tivemos o acesso para o Paulistão de 2012. O Guarani estava na Série B, começamos a jogar, time ganhando 3 jogos sem perder, começava a Série B. Meu pai foi ver um jogo meu, eu falei para meu pai, pô, que bom que o senhor veio ver um jogo meu, eu vou jogar. Meu pai falou assim, não, você não vai jogar. Você não vai jogar não, a Simone, e minha esposa é Simone, né? A Simone me contou que tu está com dor no pubis. Falei, pai, eu estou com dor no pubis desde o começo do ano, eu vou jogar. Não, meu filho, mas se tu tiver uma lesão, pai, eu vou jogar, tu veio me ver, cara. Tu é o cara que sempre me ajudou e me motivou, tu acha que eu vou deixar de jogar? Mas como é que tu vai fazer? Eu vou tomar uma injeção local e vou pro jogo, vou pro estouro. E eu com algumas propostas já engatilhadas para alguns clubes maiores. Resumo, estourei meu pubis. Fica imaginando, né, pastor? O pessoal deve estar achando, o pastor trouxe um testemunho, um homem azarado aí para contar a história dele aqui pra gente. Eu estou ficando com medo dessa vida dele aí, desse Deus aí que ele fala aí. Está ficando ruim. Mas, irmãos, eu estourei meu pubis,
metade de 2011, naquela época, era uma lesão muito difícil de ser curada. A ponto que os mais antigos vão lembrar. O Kaká, o nosso Kaká, que era o melhor do mundo, foi para o Real Madrid, teve a mesma lesão e nunca mais voltou a ser o mesmo. E eu ouvia por trás, porque eu tive que fazer uma cirurgia, eu ouvia por trás muita gente falar assim, ó, caramba, o Netão estava voando, agora já era para ele. Agora vai ficar difícil para ele. Sabe o que eu fazia? Eu deixava os outros falar. E eu trabalhava. E eu fazia o meu melhor. Eu ainda não era cristão como eu sou hoje, mas eu já tinha um pouquinho de entendimento da palavra. Eu sempre entendi, quem define a minha vida é o Senhor. Quem define a nossa vida é o Senhor. Muitas vezes a gente ouve algo negativo e sabe o que a gente faz? Deixa aquilo entrar no nosso coração de tal ponto que a gente deixa de produzir o melhor. E as coisas não dão certo. E você fala assim, fulano tinha razão, ele falou que não ia dar certo. Não. O que fez ele ter a razão foi ele falar para você uma coisa negativa, você deixar aquilo entrar dentro do teu coração e você desanimar e não conseguir dar o teu melhor. A maior tristeza do ser humano não é quando algo dá errado. É quando algo dá errado e no fundo, no íntimo, a pessoa sabe, eu não fiz o que deveria ser feito. Deus me deu uma missão e eu não cumpri como deveria ser feito. Eu sabia que eu deveria ter feito um pouco mais. Eu sabia que eu deveria ter estudado um pouco mais. Os jovens. Não passei no vestibular por meio ponto. Eu sabia que aqueles finais de semana eu podia ter feito. E eu não fiz. Essa é a pior decepção do homem, do ser humano. Quando algo der errado, que no fundo, no íntimo, ele fala, eu vacilei. Eu não aproveitei a chance que Deus me deu. Eu sempre coloquei na minha cabeça, se não der certo o que eu quero, não vai ser por minha culpa, é porque Deus não quis, porque eu vou dar minha vida naquilo que Deus colocar na minha frente. Se é no futebol, eu vou dar minha vida treinando. Se é nos estudos, eu vou ler muito. Eu vou estudar muito, eu vou me trancar num quarto, eu vou só sair quando eu entender. Eu vou fazer isso. É uma forma de ser grato a Deus, tu entregar o teu melhor. Imagine, Deus te dá uma missão e tu faz de qualquer jeito, Deus vai olhar e falar, poxa vida, oh meu Deus, dei uma missão para esse homem, meu, que homem relaxado. Oh meu Deus, esse Adão não cuidou da Eva, tá vendo lá? Olha, vai dar B.O. lá, a Eva está conversando com o maligno, oh meu Deus do céu. É assim que funciona, quando faz de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, se empenhar de qualquer maneira. Pois bem, operei meu pubis, 2011, ouvi muita gente falando que eu não ia retornar, fiz o mesmo processo de dar o meu melhor, independente da situação, porque dar o melhor quando tudo vai bem é muito fácil. Louvar ao Senhor quando está tudo dando certo, oh meu Deus, obrigado, obrigado, Deus é maravilhoso. Quando tudo dá errado, que a gente vê quem é quem, e Deus vê quem é quem. Como Deus viu Jó, quando a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. É entender que independente do momento, Deus está no meio disso tudo. E Deus às vezes permite algumas coisas na nossa vida ser um pouquinho mais difícil para edificar a nossa fé. Para nos fazer amadurecer. Para depois, quando outras coisas vierem nas nossas vidas, vir de encontro a gente fala, meu irmão, Deus já me livrou disso aqui, cara, eu tenho medo disso não. Essa dificuldade não vai me dar medo não. E eu operei meu pubis escutando muita gente falar, o Neto não vai voltar a ser o mesmo. Eu pensei, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar a minha vida. E se eu não voltar, aí Deus sabe meu coração que eu entreguei o meu melhor. E eu voltei em 2012 a jogar. 2012 já era o paulista da Série A, né? Paulistão. O Guarani já enfrentava o Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E eu era o quarto zagueiro, reserva. Quem entrou naquele tempo foi o mesmo treinador que tinha me levado, Oswaldo Alvarez, Vadão. Eu comecei a treinar com um grupo de jogadores, estou lá na reserva, tive uma chance contra o São Paulo no Morumbi, empatamos, 1-1. Tive outra chance em casa, ganhamos. Os jogos que eu joguei, ganhamos uns 4, 5 jogos direto. E naquela época, quem é santista, palmeirense, vai lembrar, eu jogava junto com o Domingos, um zagueiro fortão, um negão, aquele batia até na mãe dele, que ele era bravo.
Pensa num homem bravo. Eu comecei a ter mais oportunidades e o time começou a ganhar. Lembrem-se, eu com uma cirurgia no pubis, 7 meses parado, muita gente falou que eu não seria, que eu não voltaria, comecei a jogar. O time começou a ir, e bem, e bem. Quando eu me dei conta, meus irmãos, eu estava na final do Campeonato Paulista contra o Santos do Neymar. Santos do Muricy Ramalho, que era o melhor treinador do país, negou a seleção brasileira. Eu lembro que no começo do jogo eu roubei uma bola do Allan Kardec. O time de Santos era muito bom. Ganso, Neymar, Arouca, Henrique, Allan Kardec. Se eu não me engano, tinha até o Borges na reserva, Neymar fora de curva. Aquele lá, tem que tirar ele do mapinha, esses caras aí, Messi. Uma outra prateleira. Mas tem outros craques, mas igual esses caras que eu vi, não chegam perto. E estamos lá na final, eu lembro que eu entrei no Morumbi, 60 mil pessoas, eu estou entrando no Morumbi pensando, meu Deus, eu estava outro dia operando o meu pubis, cara, eu estou na final contra o Santos. Olhei para aquela torcida assim, a torcida do Santos, olhei para o torcida do Guarani, pensando, caramba, falaram que eu tinha acabado o futebol, calei a boca de todo mundo, Deus foi comigo, viu? Aí eu olhei o Neymar longe assim e falei, ai, magrelinho, vou dar um sarrafo nele hoje. Eu pensando, né? Mas com medo também, falando, meu Deus, me ajuda também, Senhor. O Senhor me colocou aqui, não deixa eu passar vergonha não, meu Deus. Mas eu lembro que eu passei por ele assim, cumprimentei, eu vi magrinho assim, falei, esse magrelinho não vai aguentar hoje não. Eu e o Domingos aqui, o Domingos é bruto, ele não vai achar. Eu lembro que deu 20 minutos, eu senti uma fisgada, saí com gelo na coxa, uma lesão leve, né? Passei em frente ao banco do Santos, o Muricy Ramalho falou para mim, seu garoto, o que está acontecendo? O que deu? Eu falei, não, professor, senti uma fisgada aqui na coxa, não sei o que aconteceu, não, nunca tive essa lesão. Não, fica tranquilo que não vai dar nada. Eu fui andando com gelo, não, valeu, professor, valeu. Eu fui andando com gelo pensando, meu Deus, o treinador do Santos falou comigo, gente. Será que ele quer que eu vá para lá? Oh, meu Deus do céu. Porque nessa época eu comecei a arrebentar, a jogar bem, e o meu pai sempre me ligava e falava assim, ó, o Santos quer você. O Grêmio quer você, eu vi na internet. O que está acontecendo, meu filho? Eu falei, pai, não chegou nada para mim. Não, você não quer me contar. Você sabe que o pai vai infartar, aí você fica escondendo. Pai, não tem nada, pai. Se tiver alguma coisa, tu vai ser o primeiro a saber. Mas quando o Muricy falou comigo, fica tranquilo que não vai dar nada, eu pensei, meu Deus do céu, meu pai falava, então deve ser verdade. Né? E acabou o jogo, nós perdemos de 3-0 o primeiro jogo, eu estava lá no banco vendo o jogo, os gols que eu não desci para o túnel. O Muricy Ramalho foi lá no banco de reserva do Guarani, todo mundo desceu, ele me chamou para conversar, falou assim, vem cá, eu quero você aqui. E aí? Eu falei, eu estou para ir, aí me chama. Fala com o pessoal aqui do Guarani, eu vou. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça assim, você é bom, garoto. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar, você é bom jogador. Agora imagina, meus irmãos, eu fui um cara que reprovei em todos os testes quando era jovem. Eu fui um cara que desistiu em alguns momentos. O melhor treinador do país, o cara que negou a seleção brasileira, chega para mim, e fala, você é bom, eu quero você aqui. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Isso só aconteceu, primeiramente por causa da fé. E não uma fé minha somente, uma fé de toda uma família que queria o melhor. Deus usou pessoas para que pudessem me incentivar, me direcionar. Então, pais, incentivem os filhos de vocês. Não permitam que eles deixem os sonhos que eles tiveram, que por mais difíceis que sejam, e vai ser difícil, tudo vai ser difícil, eles possam desanimar e se perder. Não, incentivem. Mostre para eles que há uma direção no meio disso tudo e que Deus está no meio disso tudo e que eles podem, sim, realizarem aquilo que eles têm na cabeça deles como sonho profissional. Façam com que eles entendam também que tudo é difícil, mas tentem modelar eles para que eles entendam que há um potencial dentro deles, para que eles realizem os sonhos deles. Começou com o sonho do meu sonho pequeno, sonho da família, sonho da esposa, que a esposa falou, vai lá atrás. Todo mundo me incentivou. E agora o maior treinador do país fala que eu sou bom. Eu sei que eu não sou bom o suficiente. O cara que está falando para mim que é o melhor treinador do país, que fala que eu sou bom, mas eu lembro o dia que eu saí do Vasco e o pessoal falou assim, nós não contamos mais com você.
Eu lembro quando eu fui para o Flamengo fazer teste, eu fiquei reprovado no Fluminense, eu lembro quem eu sou. Isso tudo só aconteceu porque Deus me deu fé e me encorajou para mim não desistir dos meus sonhos. E para me dar o meu melhor, independente do momento e da situação que eu estava vivendo. Nas lesões, nas cirurgias. É você olhar no meio de um lugar, no meio de um momento sem perspectiva, e você olhar uma perspectiva da fé e falar assim, eu vou dar o melhor e vou voltar melhor. Ah, mas você operou. Não interessa, eu vou fazer minha reabilitação e vou voltar melhor. Toda vez que as pessoas olhavam para mim e falavam, agora a lesão é grave, eu não olhava a perspectiva, eu olhava para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa e pensava assim, tem gente que está torcendo por mim e orando por mim. Eu não vou me entregar. E se não der certo é porque Deus não quis. Não pela minha falha ou pelo meu desânimo. E foi assim que eu fui vivendo. Eu retornei da lesão. Quando eu retornei da lesão, o Guarani estava na Série B. Eu lembro que tinha um jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma, e eu já pensando, voltei da lesão, não sinto mais nada, vamos jogar contra o Criciúma, provavelmente o Santos vai me comprar. Provavelmente. E quando eu estou lá em Criciúma, meu telefone toca do Rio de Janeiro, meu empresário me liga e fala assim, ó, eu estou com os dirigentes do Flamengo, o Flamengo vai fazer uma proposta para você. Eu falei para ele, cara, você está falando sério? Você está falando sério isso para mim? Não, estou falando sério, Neto. Estou aqui com o diretor do Flamengo na época era o Zinho. Quem conhece o Zinho, que foi campeão em 94? Hoje ele é do Palmeiras, ele ganhou tudo. Ele é comentarista da Fox Sports, da ESPN. E eu lembro que eu falei, tá falando sério, eu vou falar com o treinador para mim não jogar. Porque eu logo pensei, se o Flamengo fizer uma proposta para mim, é o time do meu pai, cara. Meu pai foi meu maior incentivador. Isso é um presente de Deus para me dar para ele, cara. Eu não posso perder essa oportunidade. Então eu fui lá falar com o treinador Vadão, falei, professor, olha só, está acontecendo uma situação, queria contar contigo. O que houve, Neto? Então, pode ser que o Flamengo faça uma proposta para mim. E aí não é melhor ficar de fora desse jogo? Se eu errar alguma bola, vão falar, tá com a cabeça lá no Rio de Janeiro. Sempre quando a gente erra alguma coisa, tem uma desculpa. Vão falar, lá, errou de brincadeira. Ou se eu machucar, uma lesão grave, de repente o Guarani deixa de ganhar um dinheiro, porque é uma venda ou um empréstimo, qualquer coisa que eu vá para o Flamengo, o Guarani ganha uma parte financeira. Aí ele falou para mim, Neto, mas como é que eu vou te tirar do jogo se não chegou a proposta oficial? Se eu te tirar, o time perder, a gente apanha lá em Campinas. E eu falei para ele, não, pode me botar no jogo então, que eu vou dar o meu melhor. 5 minutos, rompi o ligamento do joelho. 5 minutos. Vai vendo, hein? Deus me amassou legal. Igual o pão. Deus pegou assim a massa, enrolou. Esse é o Neto. Aí ele fez aquele pão fino, eu fiquei comprido também. Tá entendendo? E eu voltei para casa desanimado. Já aprendendo um pouco sobre a fé, mas pensei, isso não existe. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo tantas vezes repetitivo? Voltei desanimado, fui lá falar com o médico, fiz um exame, o médico olha para o meu laudo. Eu lembro perfeitamente desse momento. O médico, eu saí muito nervoso de casa, muito entristecido com tudo que estava acontecendo. Eu ainda não era cristão, mas eu participava de umas células, eu estava entendendo um pouco mais. Eu saí de casa irritado, minha esposa mandou um amigo meu, acompanha o Neto, que o Neto está nervoso, foi no médico. O meu amigo era cristão, um homem de Deus, o Wellington Monteiro, foi campeão do mundo com o Inter. Estava jogando no Guarani comigo. E ele foi me acompanhar. E eu lembro que cheguei no médico, eu nem falei com ele. Eu só falei para Simone, eu não sei se Deus existe, porque Deus deixa isso acontecer comigo. Tudo de ruim acontece comigo. Na hora que a coisa boa vai acontecer, aparece uma coisa pior. Eu cheguei no médico, o Wellington Monteiro chegou junto comigo. Não falou comigo, só me acompanhou. Ele viu que eu estava muito chateado. O médico pega o laudo assim. Neto, rapaz, Deus é teu amigo, hein? Eu já pensei na hora, ladainha de médico. Quando tem uma bomba relógio, eles falam, olha, Deus te ajudou, mas eu sei que é uma coisinha que eu vou operar. Eu senti muita dor. Ele falou, Neto, você rompeu o único ligamento que não se opera, cara. Se eu achei que você ia ficar uns 7, 8 meses parado, você vai ficar no máximo em 2, 2,5. Eu falei, não precisa operar? Ele não precisa operar. Só fisioterapia e reforço.
Eu lembro que eu olhei para o Wellington Monteiro, que era cristão, o Wellington fez assim para mim assim, ó. Tipo assim, cala a tua boca, viu? Para falar de Deus aí, ó, aqui, ó. Tipo assim, o controle é dele, fica aí. E eu pensei assim, olhei para o Wellington Monteiro e falei, meu Deus do céu. Voltei a trabalhar, voltei a dar o meu melhor na fisioterapia, fui vendido para o Santos. Santos era um sonho. Quando eu pisei na Vila Belmiro, eu lembro que o meu primeiro jogo na Vila Belmiro, que eu entrei na Vila Belmiro no vestiário, que eu olhei o armário do Pelé, que para mim foi o maior de todos os tempos. O maior de todos os tempos, mais longe dos outros. Ah, mas o Messi. Messi é um gênio tão quanto Pelé. Mas a Argentina sentiu o que os brasileiros sentiram na época do Pelé, sentiu agora. Nem com o Maradona eles sentiram. De ter alguém que faz tanta diferença. Eles sentiram agora com o Messi. O Brasil já sentia isso com o Pelé lá atrás. Porque o Pelé, quando jogou, meus irmãos, o Brasil não tinha moral nenhuma no futebol. O Brasil não tinha ganhado nada. Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, ganhou 2 campeonatos, 2 Libertadores com o Santos, ganhou 2 Mundiais com o Santos. Pelé ficou no Santos em uma época que o Corinthians, se eu não me engano, ficou 10 anos sem ganhar do Santos. Se eu não me engano, foram 10 anos. Tem noção que você ficar 10 anos sem perder um clássico, quando um jogador joga? Tem que ser muito acima do normal, tem que ser muita diferença. Então, quando eu entrei no vestiário do Santos, que eu olhei o armário do Pelé, eu pensei, eu estou aqui, cara. Eu sou um menino lá da periferia do Rio, cara, que desistiu, que começou velho, que saiu com 18 anos de casa, e muita gente falou, não vai dar certo, tá velho. E eu estou no time que o Pelé jogou. Eu lembro que eu fui aquecer, e naquele período o Neymar estava no time. Eu falei, cara, estou jogando com um cara que eu não vi. Eu joguei com um monte de gente, mas igual esse daqui eu não vi. E eu estou no mesmo clube que o maior de todos os tempos. E quando tu chega no Santos, tu entra no vestiário, tem um armário do Pelé, que é só dele, mas tem a tua foto com teu nome Neto e tem o nome de um ídolo do passado, Mengalvio. O Santos, ele preza muito por isso, pelos ídolos do passado. Então, quando você está lá, está a tua foto com o nome de alguém que fez história, que você fala assim, cara, eu estou no mesmo lugar que esses caras fizeram história. Pela fé, por acreditar, por ouvir meus pais, ouvir minha esposa, entender que havia um preço a ser pago para que eu quisesse ser aquilo que eu gostaria de ser. E eu falo para vocês, jovens, paguem o preço, vale a pena demais. Vocês não têm noção o que foi para mim no meu primeiro jogo na Vila Belmiro, que eu lembro do Neymar estar na minha frente, a gente perfilado assim no hino, tocando o hino, e no Santos tem um telão bem na ponta assim na Vila, e no telão aparecendo o Pelé jogando e tocando o hino. Eu olhando aquilo ali, eu só olhando para a minha história, não era para estar aqui. Eu estou aqui em 2013. Em 2008, eu ainda estava em Francisco Beltrão, num time de 2ª divisão do Paraná, hoje eu estou aqui no Santos. Valeu a pena tudo o que eu fiz. Valeu a pena todo o sofrimento, toda a dedicação, os dias longe de casa, os anos longe da família, vendo de mês em mês. Quantas vezes eu ia para Beltrão, para Francisco Beltrão ver minha esposa e meus filhos, tinha que sair escondido de madrugada para pegar um ônibus de madrugada, sabe por quê? Porque meus filhos choravam quando me viam. Saí, meu filho cansou de ficar doente. Eu fiz aniversário de 1 ano deles, de 2 e de 3 eu estava longe, de 4 anos que eu levei eles para Campinas. Valeu a pena tudo. Faria tudo de novo. Aliás, faria antes. Eu deveria ter ouvido meu pai antes. Deveria ter me dedicado antes, mas Deus tinha um tempo para todas as coisas. Cheguei no Santos com um único pensamento, ser campeão. No Cianorte fui vice-campeão da Copa Paraná. Aí eu fui para o Guarani, fui vice-campeão da Série B. Aí depois fui vice-campeão da Série A2, subimos para a 1ª divisão do Paulista. Aí no Paulistão perdemos a final para o Santos, vice-campeão. Pensei, agora no Santos com o Neymar eu vou ser campeão. Eu só fui vice. Eu não sei se eu peguei alguma coisa do Vasco lá, aquele poderzinho do vice, sabe? Que dizem que lá é vice direto. Eu não sei se foi isso. Mas eu sei que minha carreira foi baseada em vices. Vices. No Santos eu vou ser campeão. Vice-campeão, perdemos a final para o Corinthians. Aí no outro ano, o pastor gostou, tá vendo?
Aí no outro ano, no meu melhor momento, eu lembro que a gente conseguiu ganhar do Corinthians de 5-1. Eu estava voando, perdemos a final para o Ituano e eu perdi um pênalti. E eu lembro perfeitamente quando eu perdi um pênalti, o Ituano foi campeão, eu lembro de eu orar e eu já estava firme com Cristo, porque lá em Santos eu conheci a Igreja Batista Central. Eu fui para Santos para ser campeão, como atleta. E eu ganhei muito mais do que um título, eu ganhei a salvação por meio de Cristo, ganhei a coroa da vida. Igreja Batista Central de Santos, onde eu conheci Jesus profundamente, eu e minha esposa e meus filhos. Fui para ser campeão, não consegui, perdi um pênalti na decisão. E eu lembro que quando eu perdi o pênalti, que eu baixei a cabeça, e tem uma foto minha assim, com a cabeça baixa, eu lembro de Deus falar comigo, eu estou no controle da tua vida. Aquele pênalti fez com que eu não renovasse com o Santos, que estava certo uma renovação. Estava tudo certo antes do pênalti. Depois que eu perdi, foi tudo por água abaixo. E eu fui para Chapecoense. Fui para Chapecoense em 2015 com o único pensamento, cara, é um clube bom, está montando um elenco bom, é um clube de palavra, o presidente tem palavra, um clube simples. Quando eu fui para Chapecoense, que eu saí do Santos, o Santos não renovou comigo, me mandou embora, e eu pensei, e agora? Tinha uma situação para mim ir para Itália e para a Turquia. Tudo bem, não fico no Santos, mas vou para a Itália e para a Turquia. Nada deu certo. Nada. Eu fiquei o mês de janeiro inteiro desempregado. Muita gente não sabe, porque estava uma coisa engatilhada para mim ir e eu não fui. E a Chapecoense me levou em fevereiro de 2015. Fui para a Chapecoense. Muita gente falou, você é louco, time pequeno. Série A do Campeonato Brasileiro. Série A é time de capital, Neto. É São Paulo, Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro. Time pequeno, vai cair. Eu recebi aquela proposta, um salário menor, tudo bem. Pessoal com palavra, um grupo muito parecido comigo de jogadores que tinha jogado em grandes clubes, mas que não despontaram como deveriam. E eu fui para lá me encaixar. 2015... comecei um ano no banco de reserva, mas com muita fé. Eu lembro que o meu pastor lá de Santos foi me ver jogar um jogo. Primeiro jogo que ele foi me ver, pegou uma Kombi, que ele tinha uma Kombi da igreja, pastor. Uma Kombi velha da igreja que tinha lá. Ele botou a família dele, foi para Chapecó. O jogo era Chapecoense e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Terminou o jogo 1-0, gol meu, de bicicleta. Eu lembro que esse gol ficou entre os 10 gols mais bonitos do ano do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu cheguei do jogo em casa com o pastor Carlos, e eu falava para ele, pastor, aperta o play para dar esse milagre de novo aí. Que é impossível fazer um gol de bicicleta e assim, não o Vasco pela minha família ser flamenguista. O Vasco, porque eu fui mandado embora do Sub-20 em 2005, vocês lembram quando eu contei para vocês? E agora eu estava no profissional fazendo um gol contra o mesmo clube que me dispensou na base. Por que eu estava experimentando isso? Pela fé, por não desistir. Porque o mais difícil que tem é você crer que Deus está no meio quando as coisas não dão certo. E às vezes um não que você leva hoje na tua vida tem que ser um não para te impulsionar a você querer mais ainda ser o que você deseja. Graças a Deus eu tive uma família que me impulsionou. E quando eu cheguei em Santos, que eu conheci Jesus mais profundamente, eu conheci mais a palavra, as coisas se encaixaram. Eu comecei a ser mais resiliente. Resiliência não foi adquirida por mim sozinho. As pessoas me fizeram resilientes e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me fez mais ainda, porque agora não era resiliência minha, era o entendimento de que está passando a dificuldade, Deus está no controle. Isso vai passar. Eu tenho fé que Deus está no meio disso tudo. Sempre pensando assim, sempre pensando assim, sempre pensando assim. Primeiro ano muito bem, fez gol contra o Vasco de bicicleta, gol contra o Palmeiras um timaço, Gabriel Jesus, Dudu, ganhamos de 5-1 lá em Chapecó, eu fiz 1-0. Time muito bom, eu entrava no ano de 2016, renovei com a Chapecoense, um time muito bom, principalmente dentro da Arena Condá, dentro da nossa casa era uma equipe muito forte. Eu lembro que a gente tinha um presidente, que ele falava assim, eu não contratei ninguém super craque aqui.
mas eu contratei gente de raça, gente trabalhadora, gente que dá o sangue. E em Chapecó nós temos que ser forte. Eu não trouxe jogador para dar toque de letra bonito, mas eu não trouxe jogador que não vai perder dividida. Nós somos assim. E eu comecei a pegar aquele jeito, eu falei, eu estou no lugar certo. Eu ganho menos, estou no clube menor, muita gente fala que eu vou cair, problema de quem fala. Eu ouvi muitas vezes, quando eu fui para Chapecoense, a imprensa nacional falar assim, candidato à queda, Chapecoense. E quando tudo parecia encaminhar em 2016, eu tive uma lesão na cervical, fiquei de fora da final do campeonato estadual. Tomei uma pancada por trás, não vi o cara, fui chutar uma bola, ele me deu uma ombrada, meu pescoço fez um movimento de chicote, caí sem os movimentos da perna, fui direto para a ambulância, não conseguia ficar em pé, cheguei no hospital, já estava melhor. O médico falou, deu um problema na sua cervical, pinçou um disco, um nervo, você vai tratar e vai voltar a jogar, vai ficar bem. Tratei e voltei a jogar, mas não voltei igual. Estava jogando bem. Mas um dia eu fui dominar uma bola no peito, meu corpo deu um choque. Toquei a bola, vi que eu estava meio zonzo, deu em 5 segundos, voltei. Falei, caramba, meu corpo está estranho. Cheguei em casa, falei para minha esposa, minha confidente, né? A nossa esposa, ela sabe de tudo da nossa vida. Eu falei, amor, aconteceu um negócio comigo muito estranho no treino. Ela, o quê? Amor, dominei uma bola no peito, senti um choque no corpo. Ela, tu vai contar para o médico? Eu falei, capaz que eu vou contar para o médico. Não vou contar para o médico. Por que tu não vai contar para o médico? Porque eu vou ser campeão. O nosso time vai ser campeão estadual. Não contei para o médico, mas depois saí de um treino, fiz um teste, fui fazer, tive que retirar 2 discos, colocar 2 discos artificiais, uma placa de titânio, parafusar em 3 vértebras, com 2 parafusos em cada vértebra. Pensei, acabou o futebol. Agora acabou o futebol. Porque até então, eu sempre orava a Deus, e eu sempre senti um chamado de Deus para essa parte de administração. Mas eu sempre falei com Deus, Senhor, se o Senhor quer que eu seja um ministro do Evangelho Teu, arranca o futebol da minha vida. E naquela hora que eu machuquei, eu falei, Deus arrancou. Acabou que eu voltei a treinar em 1 mês, comecei a ir bem, o time começou a ir bem, voltei para o jogo, o time bem, até quando dá toda aquela tragédia. E ali foi um ponto duro. Porque ali não é mais um pênalti perdido. Ali não é uma lesão que eu tive e que eu tinha que recuperar. Ali foi algo muito maior para o meu entendimento. Eu não conseguia entender, tinha dificuldades para entender, mas eu tinha uma coisa, depois que eu sobrevivi, que eu vi que fortaleceu mais ainda a fé. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 15, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu tinha que confiar no Senhor. Eu lembro perfeitamente do dia da tragédia, porque eu sonhei que eu caía do avião e ficava vivo, antes da tragédia. Então, no dia da tragédia, não era um dia que me causava medo. O dia antes, quando eu vim jogar contra o Palmeiras, eu tinha muito medo. Porque eu ia ficar no banco, o treinador ia poupar todo mundo para a final, a gente não ia jogar domingo contra o Palmeiras, ele falou, o time titular vai poupar, só o Danilo, o goleiro, o Kleber Santana, então eu tinha medo de vir para São Paulo. Mas no dia da tragédia eu fiquei com muito medo. Eu acordei de manhã e vi tudo muito diferente. Eu lembro que eu acordei de manhã com a Ananias, que jogou no Palmeiras, que concentrava comigo, falando, vai ter treino hoje de manhã. Eu falei, não, Ananias, nós vamos viajar para a Colômbia. Não, vai ter treino, mudar os planos. Aquilo ali me deu um frio na barriga. Eu falei, mudar os planos. Está estranho o dia hoje. O dia está estranho. Como assim mudou os planos? Mandei mensagem para minha esposa. Amor, como é que está aí? Ela está tudo bem. Eu falei, o dia não está bem aqui, está estranho. Estou sentindo um negócio estranho. Ela, não, calma, não vai dar nada. Chegamos no aeroporto, mudaram os planos novamente. E aí, quando eu entrei dentro do avião em São Paulo para ir para a Bolívia, para pegar o voo da Lamia, eu mandei mensagem para minha esposa, amor, ora por mim, porque tem que abrir o jogo, não está legal o dia para mim. Ela, o que houve? Aquele sonho que eu tive, aquele pesadelo está na minha cabeça hoje, eu não estou sentindo legal, ora por mim. Ela, tá bom, vai dar certo, coisa e tal. Descemos na Bolívia, pegamos um avião para a Colômbia, o voo normal, todo mundo praticamente dormindo. O avião deu uma queda de energia, como se cai a luz, faz chum. Ele fez esse barulho e desligou todo. Acendeu a luz de emergência,
E eu olhei para aquilo lá e falei, não é possível, eu sonhei com isso. Meu sonho aconteceu isso, não pode acontecer isso. Eu só lembro de eu falar, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, nos ajuda. Eu só falava assim, Jesus, nos ajuda. Eu não orei nada por mim, não falei nada para mim. Eu tinha convicção e eu tinha sabedoria de entender, ou ficaremos vivos ou morreremos. Não existe outro meio. E não existe nada mais, uma coisa que mais vai te agoniar na vida do que você ver o final de uma vida sem poder fazer nada. O avião desligou, acendeu a luz de emergência, ele desligou o motor inteiro e você não escutava mais o barulho do motor, você escutava o barulho do vento fazendo. E no final, faltando uns 30 segundos, ele começou a tocar um apito. Pi, 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 um alarme que você vê ao final. Eu só chorava e falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Nos ajuda. E no último momento, quando soou o alarme, eu baixei minha cabeça, já entregando minha vida, eu falei, Jesus, eu sei que tu é real. Se eu ficar vivo, eu vou falar no mundo que tu é real, porque eu sei que tu é real. Eu acredito que o Senhor existe. Não lembro mais de nada. Lembro de acordar no dia 11 de dezembro, todo estraçalhado numa cama. Ainda não tinha visto meu corpo, mas olhei minha esposa, meu pai, meu irmão mais velho e o pastor de Santos, meu pastor Carlos, que me batizou em Santos quando eu fui jogar no Santos. Olhei assim, todo mundo reunido, minha mãe, minha esposa, meu pai, meu irmão mais velho e meu pastor. Estranho, não dá para reunir todo mundo assim. Eu olhei, escutei o pessoal falando espanhol, falei, não tem como. Estou em outro país, o pastor está aqui, meu pai está aqui, meu irmão está aqui, Depois eu fui tendo um entendimento. No outro dia eu acordei, vi tudo o que tinha acontecido comigo, eu quebrei muita coisa, eu tive traumatismo craniano, meu crânio, quando me acharam, estava aberto. Me acharam de 6 a 8 horas após o acidente, então já tinha sido encerradas as buscas. O policial que me achou falou, Neto, eu não fui te achar. Não fui. Eu fui lá perto do avião, quando todo mundo foi embora, os médicos, paramédicos, enfermeiro, cruz vermelha, todo mundo foi embora. Eu, como policial, fui tomar conta dos destroços. E fui pensando no teu time. Porque a minha equipe que eu torço, ele torce para o Júnior de Barranquilha. Vocês eliminaram. E quando vocês eliminaram a gente ficou, mas como é que um time desse, que nem no Brasil é conhecido, consegue ganhar da gente? E quando eu fui lá perto do avião, ver os destroços, eu escutei um gemido. E chamei o outro policial de longe. Tem um gemido aqui, tem alguém vivo. O outro policial falou, tá louco, cara, você está cansado, vai dormir. Não tem como alguém estar vivo, já passou da hora. Eu insisti, o outro policial veio e era um gemido que ele falou muito baixo, era um gemido de dor. Fazia assim, ele fazia um gemido de muita dor, de 30 em 30 segundos, e chovia muito. Era um local onde o avião caiu, uma mata fechada. Era 1h30 de carro dentro de uma estradinha, igual de roça, rural, no meio de umas montanhas do nada. E ele falou, fui lá com meu companheiro, tiramos você, o crânio todo aberto, tinha terra dentro do crânio, todo estourado, muita dificuldade, com poucos sinais vitais. Levamos você para o primeiro socorro. O primeiro socorro até falou, acho que ele não vai aguentar, ele não está... E eu falei, ele vai aguentar, se ele aguentou até agora. E eu lembro que quando ele me falou isso, pastor, ele falou para mim assim, você é um guerreiro de Deus. Por quê? Porque eu tinha até o pulmão estourado por dentro. Os ferros esmagaram por dentro, que estourou o pulmão. Como é que eu respirei durante 6 a 8 horas? Não sei. Traumatismo craniano, pulmão esmagado, o joelho estourado, a coluna, a lombar quebrou, achatou e rompeu o ligamento. Como é que aguentei tudo isso? Não sei. Não sei. Quando eu falo que não sei, é porque eu vi médicos, especialistas, um médico de Chapecó falou para mim, Neto, ele não é cristão, ele falou, Neto, você pode dar o nome que você quiser aí. Jesus Cristo, Deus, força superior, força divina. Neto, foi uma dessas coisas aí. Eu da medicina, eu sei que tem algumas coisas que têm limites, né? Ele fala, eu cheguei lá no primeiro dia na Colômbia, para mim você morreu no primeiro dia. Te acharam, eu vi o teu estado, eu vi o que você tinha, aí você pegou uma bactéria no pulmão, aí eu vi que, já não vai aguentar com a bactéria no pulmão, e você foi até dia 11 de dezembro, foi quando eu acordei. Depois disso, voltei para o clube, tentando ter entendimento,
de tudo que tinha acontecido, confiando no Senhor de todo o coração e não me apoiando no meu entendimento, porque tem hora, jovens, tem hora que acontece algumas coisas que a gente não vai entender. Nós somos limitadíssimos, bem limitados. Mas se a gente confia no Senhor, tem coisas que vai passar e a gente vai entender. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu confio. As minhas orações naquele ano de 2016, 90% das minhas orações à noite era assim: Senhor, revela o Teu nome, revela o Teu poder através da minha vida para esse mundo. Me usa para que Jesus seja conhecido e reconhecido como Senhor e Salvador. As minhas orações basicamente eram essas. Depois que tudo acontece, até fiquei pensando, meu Deus, porque eu fui pedir isso para o Senhor, né? Ele fez de uma forma muito violenta, Ele permitiu. Ah, mas Deus levou. Deus não levou ninguém. Deus não matou ninguém. Foi o ser humano com a sua ganância, a sua ambição, como sempre. O que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Sempre alguém querendo ganhar algo mais que não deveria, né? E nesse intuito, foram os meus amigos, eu sobrevivi, eu tinha que entender o que estava acontecendo. Eu tentei ser jogador durante 3 anos, não consegui. Depois de 3 anos me tornei dirigente do clube. Nesse período, quando eu estava tentando voltar a ser atleta, 2017, 18, 19, eu escrevi um livro chamado Posso Crer no Amanhã. Fui a algumas igrejas pelo Brasil, ministrando, também testemunhando, tentando entender cada passo daquilo que vinha acontecido. Eu entendia que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Minha vida agora tinha um propósito diferente. Não era mais ser jogador. Eu vi que não dava, fui convidado a ser dirigente. Como dirigente da Chapecoense, fui campeão da Série B, campeão estadual, vice no outro ano, caímos para a Série B. Mas eu entendi, depois disso tudo, que muitos eram os meus planos. Mas havia um propósito do Senhor para a minha vida. Permanecer aqui não era permanecer por permanecer. E o propósito de Deus, que eu falo para vocês nessa tarde, faz parte disso aqui. Estar aqui com vocês é um plano, um propósito do Senhor. Eu não programei isso para a minha vida, podem ter certeza disso. E tem coisa que realmente a gente não programa, mas Deus vai colocando pessoas, tirando outros que vão atrapalhar, colocando pessoas que vão te ajudar. E isso foi acontecendo. O propósito, o plano de Deus. Me tornei ministro, me formei em teologia. Hoje sou um dos líderes dos homens da minha igreja, Batista Central de Chapecó. Comecei a ter um entendimento maior sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a palavra. E hoje, pela graça de Deus, eu consigo ministrar em igrejas, consigo palestrar para empresas também, que me contratam para conseguirem entender um pouco da minha história contada, para abençoar os funcionários, que muitos passam por depressão e tudo mais. E eu gostaria de deixar um versículo final de tudo isso que eu vivi. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24, que diz: Todavia, lembra-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Meus amados irmãos, todavia, lembra-me também do que pode me dar esperança. A minha vida, ela é pautada em esperança, em resiliência, em não desistir, em ter fé para produzir aquilo que o Senhor desejava. O que eu gostaria de falar para vocês, nesse dia, nessa tarde, é que vocês observaram a vida de um homem comum, que passou por um monte de dificuldades, e que vocês têm que ter um entendimento que em todas elas o Senhor esteve comigo. Então não é uma vida baseada e pautada só no sucesso, que a gente olha nas redes sociais, todo mundo só tem sucesso, ninguém sofre nada. O que me fez forte, o que me fez ter essa conexão com Jesus mais ainda, foram as dificuldades que eu enfrentei, e foram as experiências que eu tive, observando que em todo o tempo Deus esteve comigo. Eu queria dizer para vocês nessa tarde que Deus está com vocês também, com cada um que está aqui. E eu não sei o que cada um passa, eu não sei o sonho de cada jovem aqui. Mas eu sei que se Deus colocou no coração de vocês, jovens, que vocês vão ser
vão ter uma profissão que vocês desejam, que aparentemente para vocês parece ser uma coisa muito distante. Não é. Confie no Senhor, de todo o coração. Você mais velho, confia no Senhor independente da situação. Deus está no controle da tua vida e nunca faltou o controle dele. Mas por que eu passei isso, Neto? Porque Deus permitiu. Deus queria fazer de você, homem e mulher, seres humanos de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Nós temos uma vida curtíssima nessa terra. Meus companheiros que se foram, eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar com eles. Minha esposa e meus filhos, meus pais, eu aproveito tudo que eu tenho para aproveitar com eles. E eu não nego o meu propósito de vida, que é servir ao Senhor, trabalhar no meio daquilo que Ele me chamou para trabalhar e fazer com que a fé de cada um de vocês seja edificada, tendo entendimento que as dificuldades vão vir, mas que o Senhor nunca nos abandonará e Ele sempre vai nos dar um escape para realizar o plano dele em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês não percam a fé por nada. Entendam, vocês são amados de Deus e Deus quer realizar grandes coisas através da vida de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, dê uma tarde maravilhosa e uma vida espetacular junto com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um pouco aqui, Neto.